Bom dia a todos. Deus abençoe o coração de todos nesta manhã. Eu gostaria de estar lendo Salmo 24, de 1 a 6. Aproveitando que o pastor estaria pregando lá em Jeremias, né, a mensagem dele, mas vamos exaltar o Senhor aqui com o Salmo 24, que diz assim: Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Amém? Que Deus abençoe Amém. a palavra no coração de todos. Vamos orar? Obrigado a Deus por esse momento tão singular na nossa vida, momento singular, ó Pai, na nossa espiritualidade, que nós podemos nos reunir com outros irmãos e juntos, ó Pai, nos animar cada vez mais para te servir. Obrigado pela presença de cada um que possa alcançar nesta manhã uma resposta em seus corações. Que o Senhor abençoe, ó Deus, que o Senhor abençoe nas nossas necessidades, nas nossas dificuldades e naquilo que nós estamos ansiosos, que nós esperamos, ou que nós esperamos resolver na nossa vida, Senhor. Que o Senhor possa dar uma resposta no coração de todos. E também, ó Pai, que possamos te prestar louvor e ações de graça, também de adoração ao Senhor com todo o nosso coração. Abençoe, ó Senhor, aqueles que ainda não te conhecem, e abençoe, ó Senhor, aqueles, ó Deus, que estão chegando para a reunião neste momento, e aqueles que não puderem chegar, ó Deus, para um solo que estará saindo, Neemias também, ó Deus, que o Senhor esteja com o dia deles, ó Pai. Que o Senhor abençoe essa reunião lá na Umbesp, e que possa ser, ó Pai, frutífera, ó Deus, que possa, ó Deus, trazer resultados, ó Senhor, para o teu reino. Obrigado por tudo, Senhor. Abençoe, ó Deus, nossa reunião. Nós oramos e pedimos mais uma vez em nome de Jesus. Amém. 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 Somente Deus pode alegrar todo o meu viver. Se em caminhos maus eu andar, Ele sempre ajudará, me guiando com amor. Deus, o grande Rei, me ama mesmo sendo um pecador. Eu quero então cantar e dar o meu louvor.
essa seja mais uma inspiração para a gente estar aqui reunido com os nossos irmãos, né? Chegou aí o pastor, ô Moura? Não, peraí, está me ligando aqui. Peraí. Tocando aí, então. Alô? Tá ok. Alô? Enquanto isso, nós vamos nos preparar para dividir nas nossas salas, né? E eu gostaria de colocar alguns motivos aqui para a gente estar orando. A gente vai estar orando pelo nosso Brasil, pelo nosso país, né? Pela saúde física do país, por cada brasileiro, pela espiritualidade também, pelo coração desse povo, né? Vamos estar orando pela segurança, pelo emprego, trabalho, e vamos estar orando principalmente pelas eleições, né? A gente está vivendo um momento aí singular na história do país, né? Então vamos estar preocupados com isso, sim. E vamos estar orando também pelos nossos missionários, pelos missionários que estão espalhados aí por todo o mundo, né? Vamos estar orando pelo Brasil também, pelo mundo todo, né? E falando nos missionários espalhados, vamos estar lembrando de um país aí, acho que é Nicarágua, né? Que o presidente lá mandou prender todos os padres, fechar as rádios católicas e começou uma perseguição contra os crentes, né? Porque lá, provavelmente, lá a maioria é católico, lá os missionários talvez não conseguiram entrar, os missionários evangélicos, né? Mas a perseguição lá se tornou terrível, está nos noticiários aí, todo mundo está acompanhando. Vamos estar orando também pelas nossas igrejas, também estar orando pelos nossos irmãos, como o Para um Solo pediu pela Umbesp, pela reunião da Umbesp, nós vamos estar lembrando disso também nessa hora. Amém? Então, Moura pode dividir nas salas e aí a gente coloca nossos pedidos pessoais ali. Não, perfeito. Nós estamos aí com 20 irmãos, né? Eu vou abrir aqui 9 salas, tá? E o pastor, está entrando aí o pastor Carlos Alberto, tá? Chegaram aí, Theo? Deixa eu ver pela minha tela aqui. Chegou aí o Zé Carlos, chegou o Japa, está aí o Paulo Simões, tá? O Antônio Carlos, o Laurenito, tá? Todos eles chegaram aí agora durante o cântico aí. Então, beleza, estou dividindo as salas, daqui 20 minutos a gente volta. Sem mais, vai vir. Tem café? Não, não, vai vir. Nosso cor de dor de barriga. Eu ponho um hino, agora muda. Sabe, eu passei essa preciosa graça, aí ele pega e não era esse, sabe, essa música cantando, mas esse vídeo é o melhor que eu tinha encontrado.
Amém. Muito bom. Então, chegaram aí na nossa reunião, o José Augusto entrou durante a mensagem, pastor Odair, deixa eu só tirar um som aqui. Pastor Odair, o Domene, da Liberdade, o pastor Carlos Alberto já está conosco aí também. O pastor Eli Bento também entrou na reunião. O Paulo Simões entrou na reunião. E o Osório Pellegrini, lá de Guarulhos, também entrou na reunião. Então, Ok. todos eles aí entraram na reunião. O mensageiro hoje para nós aqui, que vai dar uma palavra de alerta para esses homens, ele vai ser apresentado aí pelo missionário Odair, pastor Odair. Ele que vai fazer uma apresentação dele, trabalha com ele lá em Palhoça, em Santa Catarina. Pastor Odair, esteja à vontade aí para fazer a apresentação do pastor Carlos Alberto. Bom dia aos demais amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vós. Amém. Nós temos Amém. uma honra aí de estar trabalhando junto com esse homem de Deus aí, sua esposa, a irmã Marileide. Vieram lá do Paraná, fazia parte da Convenção Batista Paranaense, e veio morar aqui na Grande Florianópolis, para estar também servindo ao Senhor e o reino dele aqui na cidade de Palhoça, Florianópolis, São José, que é mais próximo da casa da parentela dos amados aí. E para nós está sendo uma honra estar trabalhando junto com o amado pastor aí, um servo valoroso de Deus que tem se dedicado à obra do Senhor aí, para esse tempo onde o amado está, e a gente está ajudando ele aí nesse processo aí de que Deus esteja abrindo as portas na área ministerial, mas eu creio que Deus vai conduzir, que ele vai ficar com a gente aqui na Palhoça, trabalhando aqui para o avanço da obra aqui na cidade, que há muita necessidade. Então, que Deus abençoe a vida do pastor aí, e que Deus use a vida dele aí para o louvor da glória dele aí, nessa manhã aí. Passo a palavra aí para o pastor Carlos aí. Pastor Carlos, deixa eu ver se ele não colocou o som aqui. Aqui, ok, agora. Pastor Carlos, antes do senhor iniciar a sua palavra, eu vou pedir ao pastor Elvis, que entrou aí também, lá da Bahia. Pastor Elvis, tudo bem? Oi, irmão Moura, bom dia, graça e paz aos demais colegas. Bom dia. Tudo tranquilo. Então, tá Amém. bom. Queria que o irmão estivesse orando pelo pastor Carlos Alberto, que vai nos trazer a sua mensagem nessa manhã. Oremos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus querido, toda honra, toda glória seja dado ao Senhor. Louvamos o teu nome na beleza da tua santidade pela noite tão maravilhosa que o Senhor tem nos concedido. Agradecemos pelo dia que o Senhor já preparou para nós e louvamos pela tua palavra que vamos nos alimentar nesta manhã. Que o Senhor abençoe abundantemente a vida do teu servo, pastor Carlos, abençoe os nossos ouvidos para ouvir a voz do Senhor através do teu filho. Amém. Rogamos as tuas bênçãos sobre as nossas vidas, para que possamos ouvir não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor precisa falar aos nossos corações. Amém. Fica conosco, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor Carlos, o senhor tem a palavra. Ok, meu irmão Moura, eu quero agradecer a este grupo de oração que é liderado, então, pelos irmãos, e que
tem se colocado diante de Deus, não é? Na obra da intercessão, da súplica ao Senhor, um pelos outros, pelas igrejas e pelos obreiros de Deus, pelo povo de Deus. É uma alegria estar com os irmãos, então, e poder compartilhar de um texto da palavra do nosso bondoso Deus, que certamente tem edificado as nossas vidas. E o texto está lá em Neemias, capítulo 2, a partir do versículo 11. Eu destaquei o verso 18. Aí, como está, os irmãos estão vendo, aí através do seu celular, do seu computador. Eu gostaria de ler este verso 18 com todos vocês e já suplicar ao Senhor que esteja nos abençoando rica e abundantemente com a sua maravilhosa graça. Eu quero agradecer ao pastor Odair pela palavra, não é? Que Deus abençoe a sua vida e a sua família e o ministério desenvolvido na Igreja Batista do Alto Aririú e a todos os demais obreiros que aqui estão presentes nesta manhã. O verso 18, lá de Neemias, capítulo 2, eu leria com vocês do verso 11 até o verso final, mas eu vou aqui ficar do verso 17 ao verso 18, que diz assim: Então lhes disse, estás vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas a fogo. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Amém. Amém, meus irmãos? O Senhor, então, esteja nos abençoando através dessa leitura que eu acabo de fazer com vocês. Eu gostaria de fazer uma oração antes de começar a falar e utilizar do texto lido. Nosso Pai, nosso bondoso Deus, dependemos do Senhor para todas as coisas. O Senhor é quem nos dirige, o Senhor é quem fala aos nossos corações, o Senhor é quem nos sustenta com a sua graça, como temos nesta manhã colocado as nossas orações diante do Senhor. E esperamos a bênção do Senhor sobre nossas vidas, sobre os nossos familiares, sobre o povo de Deus. Rogamos-te, pois, que a palavra do Senhor nos fortaleça, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Meus queridos, o tema, o obreiro cristão, tem novas a apresentar. O nome de Neemias significa Jeová consolou. Isto é, Deus, ele consola o seu povo. Deus, ele nos sustenta com a sua graça e ele nos consola pelo poder do seu Santo Espírito, que nos fala o coração e supre as nossas necessidades. Neemias, mesmo diante de toda a miséria, como o texto mesmo declara lá no verso 18, então lhes disse, estás vendo a miséria
em que estamos. Ele apresentou motivos ao povo para trabalhar, confiar, né? Então, ele tinha esta esperança em seu coração, em sua visão, e ele trazia consigo, como um homem de Deus, estas novas para o povo, para o seu despertamento. Eu lembro do meu pastor lá no Rio de Janeiro, quando iniciamos a obra da atual Igreja Batista do Galeão, lá na Ilha do Governador. Hoje uma bela construção, uma igreja cujo seu pastor está pastoreando as ovelhas que ali estão. Mas no início, irmãos, era água, charco e lama. Não era fácil o negócio. E pessoas contrárias à construção, ao avanço daquela obra ali naquele lugar. Mas ele dizia o seguinte: vamos trabalhar com toda dificuldade, vamos confiar em Deus. Hoje, lá está a atual igreja. Aquela pequena obra que começou com muita dificuldade, hoje tem um prédio de 3 andares, uma cobertura, algo que começou pequeno, mas com trabalho, com confiança, com esperança, com novas apresentadas, novas de esperança. Neemias disse o seguinte: vinde. No verso 17, o texto diz: vinde. O obreiro cristão, homens, pastores, missionários, evangelistas, homens que se colocam diante de Deus, sempre terão este convite. E sempre apresentarão este convite. Vinde. Estará sempre presente. Venham participar da reunião de oração dos homens. Venham estar, né, buscando a Deus. Motivos apresentados por Neemias e como proceder, meus irmãos, moveu o coração do povo. Moveu o povo. E creio ser estas novas que todos nós devemos apresentar como obreiros cristãos, obreiros de Deus. Neemias disse: a boa mão de Deus. Lá no início do livro, quando ele se entristece, o texto diz que ele orou, que ele buscou a Deus, que ele jejuou, ele se deixou, né, encher da vontade de busca a Deus, né, de orar, de clamar a Deus. Então, aqui ele apresenta ao povo a boa mão de Deus e as palavras do rei. A visão da obra de Deus para o povo de Deus. Ele compartilhou da visão de Deus para o seu coração, para o coração do povo, para que não somente fosse consolado, mas trabalhasse e confiasse em Deus. E a sua esperança crescesse e pudesse ver
o que ocorreu nos textos seguintes. O hino 546 do HCC diz: dá-me tua visão. Eu gosto muito deste hino. Neemias apresentou-a ao povo. Queridos, mediante esta boa nova apresentada por Neemias, o povo respondeu com atitude, disposição e força. Porque ele apresentou a visão de Deus para o povo de Deus. Então, houve uma resposta por parte do povo que também estava sendo consolado, que responde com atitude, com disposição e força. Uma coisa linda é a palavra, que é o poder de Deus, o Evangelho. Hoje nós vivemos na dispensação da graça do nosso bondoso Deus e lembramos lá de Romanos 1,16, não é? O Evangelho é o poder de Deus. Neemias lhes declarou, então: a boa mão do meu Deus estivera comigo. Nós vamos ver isto, ou esta fala, ocorrer também em outros livros. No livro de 2 Crônicas, no capítulo 30, o verso 12, também diz: também em Judá se fez sentir a mão de Deus, dando-lhes um só coração para cumprirem o mandado do rei e dos príncipes, segundo a palavra do Senhor. Isto me faz lembrar de João, capítulo 17, lá na oração sacerdotal de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dos versos 20 a 23. Eu gostaria de ler com os irmãos, João, então, 17, dos versículos 20 a 23. Que diz o seguinte: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Graças a Deus, nós estamos diante de textos que nos fazem entender que o obreiro cristão, ele tem novas a apresentar. E estas novas a apresentar está na palavra, está no Evangelho, está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Como resultado do povo ter acudido seu apelo, o capítulo 3 descreve a lista dos que trabalharam na reedificação dos muros. Irmãos, o que apresentamos ao povo traz uma resposta. O que eu e você, pastores, missionários, evangelistas, homens que se colocam na brecha,
tem uma resposta diante das novas apresentadas. No relato do texto, e como segue, houve empenho, dedicação, oração e coragem. Esta, então, foi a resposta. O capítulo 4 nos aponta como foi apresentado por Neemias e teve resultados surpreendentes. Primeiro, diz o texto, assim edificamos o muro e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Então, diante desta nova apresentada, desta visão apresentada por Neemias, o povo tinha ânimo para trabalhar. Segundo, porém, nós oramos ao nosso Deus e com proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. O povo começou a orar. Terceiro, não os temais. O povo tornou-se corajoso, confiante. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Quantos resultados? Quantas mudanças? E que mudanças? Houve firmeza. Não foi fácil para Neemias. Ele precisou ser firme. Ele precisou fincar os pés, precisou, com o seu olhar fixo no alvo que ele tinha em seu coração e com firmeza prosseguir. O obreiro cristão apresenta as novas do que o Senhor fala ao seu coração pela fé e vê resultados. É isto. Apresenta pela fé e vê os resultados. Eu lembro da história, preparando esta reflexão, lembrei da história dos batistas, e lembrei das histórias dos batistas lá em Niterói, no Rio de Janeiro, há muitos anos passados, quando então o pastor Manuel Avelino escreveu a letra do hino 454, Temos por lutas passado. Depois de feroz perseguição, no início da obra ali da PIB de Niterói, quando os móveis foram queimados e tudo aquilo lá ocorreu, certamente os irmãos já tiveram oportunidade de ler da história do hino 454, como ele foi escrito, e tudo que ali aconteceu, e o que hoje é a primeira igreja batista lá de Niterói, do Rio de Janeiro. E também do pastor Davi Gomes, na compra dos imóveis da Igreja da Fé e do Amor, lá no centro do Rio de Janeiro. Felicidade começa com fé, não é? Aquela palavrinha do programa que vai ao ar, da Igreja da Fé e do Amor, no centro do Rio de Janeiro. O profeta Isaías, no capítulo 53, 11, escreveu assim, falando acerca do Messias, do Senhor. Ele verá o fruto penoso
do seu trabalho, o fruto penoso do trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Fruto. A Bíblia Vida Nova diz o seguinte: a palavra não consta no hebraico, mas o contexto o exige. Cada pessoa que se converte a Jesus Cristo é mais um resultado da sua obra expiatória. Então, toda a glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo, por tudo que, como seus servos, por misericórdia e compaixão, nós podemos apresentar ao povo de Deus, sustentados pela sua graça. Todos nós sustentados pela sua graça. Porque se não for a graça do Senhor Jesus, nada poderíamos fazer. Né? Sem mim, disse o Senhor Jesus Cristo, nada podeis fazer. Neemias, pastor Manuel Avelino, pastor Davi Gomes, viram nos seus dias o resultado do seu trabalho. E os seus efeitos seguem, ficaram para a história. E o que nós realizamos também ficará para a história, para a glória de Deus, né? As obras que se seguirão. O que apresentamos, também veremos o resultado para a glória de Deus. O dicionário John D. Davis diz que, abro aspas, o conserto do muro levou 52 dias. A atenção de Neemias volta-se para a instrução religiosa do povo, resultando daí um despertamento geral em favor do serviço de Deus, que levou os representantes das famílias, os sacerdotes, os levitas e o povo a assinarem um pacto prometendo servir a Jeová, a Deus. Fica para nós, meus queridos, nesta manhã, a experiência de Neemias, cujo nome significa Jeová consolou. Que todos nós que aqui estamos nesta reunião sejamos fortalecidos pela graça do nosso bondoso Deus e vejamos um despertamento geral em favor do serviço a Deus. E lembremos do que disse o profeta Isaías, o fruto penoso do seu trabalho. E para terminar, lembro com vocês de Romanos, capítulo 8, 31 a 39, né? O argumento do apóstolo Paulo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E pensar no tema, não é? O obreiro cristão tem novas a apresentar. Nós temos novas a apresentar. Não permita que algo em nossas vidas, não permitamos, venha a trazer alguma nuvem que nos impeça, que nos dificulte a apresentar aos nossos irmãos o que Deus tem falado aos nossos corações. E, em especial, os irmãos que estão firmados no ministério da palavra em suas igrejas locais. E
Eu quero agradecer a oportunidade a este grupo, ao irmão Carlos Moura e a todos os seus dirigentes e a vocês que estiveram participando. E que o Senhor nos abençoe com a sua maravilhosa graça neste final de semana e que todos tenham um ótimo fim de semana. Amém, meus queridos? Um Amém. abraço. Amém. 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 Bem. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor, meu Senhor. Toma o meu coração, toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração, toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, e cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, e cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Muito bom. Eu só dando algumas informações aí, no sentido de que nós tivemos hoje, pela nossa sala, 33 homens. Chegaram aí, durante a mensagem, um pouquinho antes da mensagem, não deu para apresentar, o Davi, meu irmão lá de Itapido do Brás, o pastor Elvis já tinha orado, o Raimundo entrou e o Ronaldo Amaral, que é missionário lá em Serrana.
Então, a esses que entraram aí no finalzinho, e também o Renato Sanches, que entraram aí logo após o início da mensagem. Foi um prazer tê-los todos aí. Theo. Agradecer ao pastor Carlos, né, que pedimos para ele terminar a mensagem dele com uma oração, e depois a gente abre para alguns comentários. Eu também gostaria de fazer um comentário sobre a palavra que ele nos trouxe essa manhã. Pastor, conclui a sua mensagem com uma oração, nos despedindo também, para liberar aqueles que precisarem sair. Habilita o som aí, pastor. Eu vou fazer uma oração e vou já pedir licença aos irmãos para me retirar, que eu vou trabalhar também. Já informei o irmão Moura. Perfeito. Deus abençoe. Nosso Pai, nosso bondoso Deus, eu quero agradecer ao Senhor a sua misericórdia, a sua graça, Senhor Deus, sobre nossas vidas, a bênção do Senhor em podermos participar desta reunião de oração com os nossos corações, mentes e vidas voltados para o Senhor, voltados para a obra do Senhor, para a sua palavra, a qual falamos nesta manhã. E tentados por ti, rogamos-te a bênção sobre nossos passos neste dia, aqueles que irão trabalhar, aqueles que irão sair, aqueles que estarão envolvidos com o trabalho cristão em suas igrejas locais, no culto à noite deste sábado. Senhor, esteja abençoando rica e abundantemente a vida dos seus santos, a sua igreja. Oramos e somos-te agradecidos, Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nosso bendito Senhor e Salvador. Amém. 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 Obrigado, pastor Carlos, pelo convite. Foi um prazer tê-lo conosco aqui. O senhor realmente já tinha me falado a respeito que o senhor tem o seu trabalho secular, e é daqui a pouco, né? Então, o senhor fique à vontade, viu? Muito obrigado. Ok, pastor. Ok, Deus abençoe. Muito obrigado. Um abraço a todos os irmãos. Amém. Um abraço, pastor. Amém.